Sejam bem-vindos. A vítima de um narcisista, caso não consiga impor limites claros desde o início, afastando ou mesmo intimidando seriamente um abusador, está sujeita, provavelmente, a ingressar nos chamados jogos mentais. Haverá uma disputa entre o bem e o mal, ideia existente desde os primórdios, sendo o mal comumente representado pela serpente, metáfora presente na Bíblia, desde Adão e Eva. Conforme assevera Jordan B. Peterson, na obra 12 Regras para a Vida, a pior de todas as serpentes é a psicológica, espiritual, pessoal e interna. Muro algum, não importa sua altura, vai mantê-la afastada. A derrubada dos muros, no caso da atuação de um narcisista, começa por meio do que se conhece por escagem, em inglês, baiting, assunto já tratado em outro vídeo. A escagem se destina a fazer a vítima se defender, a reagir, a entrar em um jogo doentio e interminável. Quando ela entra no jogo, dá acesso à própria mente. Podemos aqui traçar um paralelo com o que ocorre nos filmes da série Star Wars, na qual o vilão instiga o Jedi a sentir raiva. Caso o Jedi se renda a ela, se transformará em um ser pertencente ao lado sombrio da força. Uma vez dominado pela raiva, ou ele vai aceitar a proposta de se converter ao mal, diante da promessa de que assim terá o verdadeiro e infinito poder, ou vai lutar. Mas a raiva tira a concentração, levando a dar passos equivocados. Provocar emoções em um inimigo tem muito a ver com o exercício de uma espécie de superpoder ligado à capacidade de controlar a mente do outro, interferindo nos pensamentos, nas emoções e consequente tipo e eficácia das ações. No trabalho, quem tem um abusador ao lado terá a concentração seriamente prejudicada. Caso se concentre, ele vai tirar proveito justamente dessa distração. Os jogos mentais não dizem respeito a uma disputa sadia, na qual é testada a habilidade adquirida com treinamento e a real inteligência. Eles versam sobre maior ou menor capacidade de ofender o adversário. A disputa começa de maneira sutil. Muitas vezes o jogo já começou e a vítima ainda não percebeu, embora a intuição avise de que há algo no ar que não combina com a normalidade. Um narcisista pode competir secretamente e já estar enganando a vítima há algum tempo, fazendo com que ele se sinta em seu diálogo interno como superior. A atividade tem sempre o objetivo de causar o maior dano psicológico possível, de uma forma totalmente dissimulada. É criado para isso um mundo paralelo, dissociado da realidade, uma bolha, uma redoma, da qual pensamentos construtivos vão sendo expulsos. Dissociar faz parte da rotina de narcisistas. Por serem mitomaníacos, ou seja, mentirosos contumazes, para dar credibilidade às suas inverdades, desenvolvem a capacidade de criar na própria mente situações imaginárias nas quais montam uma narrativa que pode, dessa forma, vir acrescida de mais detalhes e não afetará a linguagem corporal, evitando denunciar a falsidade. Mentiras e jogos mentais obedecem a semelhantes princípios, ou seja, atuar fora da realidade. Instala-se uma psicose compartilhada. A vítima é constantemente adestrada para entender códigos secretos que permitem decifrar a combinação que dá acesso à paranoia. Como nos filmes, é necessário decodificá-los para tentar impedir o próximo crime. Geralmente, há um padrão que permite, ao menos inicialmente, apurar quem seria o autor. A vítima é treinada para que entenda que um simples sinal, que para os demais não tem significado, é a chave para lhe trazer pensamentos desagradáveis,
temor, ódio ou culpa. Numa fase inicial, o desafio era manipular sem que o outro percebesse. Agora, o desafio será manipular sem que outros percebam. Participar do jogo é como viver duas vidas. Em uma, que é a que a sociedade vê, existem algumas regras. Em outra, as regras, quando existem, são diferentes e podem mudar sem qualquer aviso. É permitido todo tipo de distorção de fatos e toda inversão de ordem cronológica, embaralhando assuntos que a vítima perderá tempo e preciosa energia tentando dar sentido. Ela, acusada, estará preocupada em aferir se realmente errou. Um narcisista estará muito mais preocupado em aferir se conseguiu errar, pois isso era justamente o que ele pretendia. Os jogos mentais podem produzir dois efeitos. O primeiro é a dissonância cognitiva, teoria desenvolvida por Leon Festinger, e que consiste em manter pensamentos antagônicos provenientes de infindáveis acusações e culpa, e gastar energia tentando racionalizá-los. O segundo é o efeito gaslight, que leva a vítima a duvidar da própria percepção da realidade, assunto que ficou bem conhecido após a publicação do livro de Robin Stern. Os dois efeitos levam a diversos tipos de adoecimento. A continuidade dos jogos afeta drasticamente a autoestima e a autoconfiança. Esses jogos são um vício de narcisistas. O vício está na captação de suprimento emocional narcísico. A situação é semelhante a jogos de azar. Há uma alternância entre picos e abstinência de dopamina, o hormônio do prazer. Um narcisista acha que ser bom nesse tipo de jogo lhe confere superioridade intelectual ou acrescenta valor. Se o outro não vence nisso, é inferior, o que é uma total ilusão, embora com isso ele consiga até conquistar admiradores, alimentando o senso de grandiosidade. Cria-se a ilusão de que ser cínico e manipulador representa invencibilidade. Mas esses podem ser os únicos talentos do narcisista e a única área onde ele prosperou, quando ele é, na verdade, uma total fraude. Ser abusivo não é sinônimo de sucesso. Ao contrário das aparências, na maioria das vezes, é apenas o resultado de uma mente que não sabe lidar com frustrações e fracassos. Pode ser usado pela vítima contra os ataques o método Pedra Cinza, Grey Rock Method, o qual implica necessariamente em dissociar do consciente determinados pensamentos que são instinto natural de defesa. Aprender a deixar para lá. Mas isso deve ser feito somente enquanto planeja como irá se afastar, adotando o outro método que é o contato zero, no contact. Caso contrário, a vítima se transformará ela mesma em uma pedra cinza, modificando as próprias redes neurais para que haja uma dessensibilização diante de ofensas. Essa dessensibilização apresenta duas consequências. Uma positiva, baseada na premissa de que aquilo a que não se resiste não persiste, embora essa não seja uma verdade universal. Outra, negativa, pelo fato do inconsciente ficar racionalizando ofensas não respondidas, o que pode levar a uma fadiga. A propositura dos jogos, na maioria das vezes, vem mesclada com uma campanha difamatória, sobre a qual também é recomendada a maior neutralidade de atitudes possível. Um abusador, como padrão, sempre tenta isolar a vítima. Quanto menor a rede de apoio e quanto maior o número de pessoas que duvidarem das queixas dela, melhor para ele. Como há dois mundos, um real e outro fantasioso, dissociado nos pensamentos, os jogos tendem a produzir um segundo efeito de isolamento, no mundo das ideias. A vítima abandonará pensamentos criativos a fim de trabalhar na competição doentia. Passará a viver mais tempo em uma fantasia. O narcisista
coloniza a mente da vítima, que terá pensamentos intrusivos e começará a esquecer objetos e tarefas. Jogos mentais narcísicos têm algumas vantagens para um abusador. Mantém intacta a imagem dele, pois ninguém mais percebe. Dificultam a defesa, pois não são prontamente decifráveis. Dificultam a produção de provas e têm o poder de causar confusão mental, deixando sempre uma ponta de dúvida, mormente naqueles casos em que houver maior sutileza quanto ao duplo sentido, confundindo o que é aceitável e o que não é. Esses jogos costumam ser intermináveis, podendo contaminar outras pessoas no mesmo ambiente. Mesmo que a vítima escolhida resista por um longo período, ele já calculou que em um determinado ponto ela vai desistir. Por isso, a vítima deve entender que derrotá-lo não é se defender, se explicar ou se justificar. Derrotá-lo é mostrar a ele que toda a sabedoria e energia que ele gastou foram em vão. Não logrou êxito em atraí-la para a armadilha, levando-a para o vazio onde ele vive. Quando a vítima se mantém firme, não responder e não se explicar significam que não há nada para explicar. Ser racional seria inútil. Ele não pretende entender nada. O que ele quer é somente controlar e vencer. Nessa guerra, fazem parte do arsenal de narcisistas modificar fatos, espalhar notícias falsas, fake news, demonstrar um poderio superdimensionado, distorcer a realidade, bajular pessoas, isolar e excluir de grupos e ambientes, ou até da família, fazer alianças, dividir para fragilizar e conquistar, adotar medidas de inteligência e contra-inteligência, praticar guerra psicológica e de intimidação, usar meios inusitados de comunicação, atrair para emboscadas e armadilhas, apresentar justificativas falsas e manipular terceiros para que espionem ou joguem artefatos no inimigo. Um narcisista infantiliza pessoas, levando-as a ajudá-lo a praticar suas arteirices escondidas. Quando a vítima acaba entrando nessas traquinagens, ela também restará infantilizada, pois acabará participando de uma brincadeira corrosiva. Ela provavelmente não saberá dar as melhores respostas. Entretanto, silenciando e fazendo aquilo para o que está preparada, os futuros resultados servirão como resposta. Além disso, silêncio e o distanciamento, no final, serão entendidos como uma afirmação de segurança. Muito grato pela atenção.